Bom dia a todos, a paz de Deus esteja com todos vocês, que nessa manhã vocês possam ser edificados realmente. Queridos, hoje vamos dar continuidade ao estudo da revista, que estamos estudando sobre a vida de Paulo, e uma das coisas fascinantes que esse homem de Deus fez muito no decorrer de sua vida foi ensinar a palavra de Deus. A pessoa que Paulo mais falava era sobre Cristo e as coisas que circulavam quem era Cristo. E uma dessas coisas que ele falou tanto é sobre a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa toda gloriosa, incrível, bendita de Jesus Cristo. Então, hoje vamos dar continuidade à lição, ok? Eu peço, se possível, vocês abram suas Bíblias juntamente comigo em Colossenses capítulo 1, ok? Vamos poder abordar esse tema tão maravilhoso de forma mais abrangente aqui, ok? Então, abram suas Bíblias juntamente comigo e vamos acompanhar versículo após versículo, letra após letra, para entendermos um pouquinho dessa coisa maravilhosa que Paulo está dizendo aqui, ok? Vamos lá. No capítulo 1, do verso 15, vamos começar a ler a partir desse. Mas antes de ler, vamos falar um pouquinho do pano de fundo de Colossenses, de Colossenses. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, como nós sabemos, por volta do ano 60 depois de Cristo. Paulo estava preso já em Roma nessa época. Estava próxima à época da sua morte. Ok? A igreja primitiva já estava começando a passar por tribulações e perseguições. Então, era um período não muito fácil. Ok? Para piorar, Paulo já estava preso e as igrejas começaram a ser atacadas por judaizantes. O que era isso? Era basicamente judeus se infiltrando no meio cristão para trazer os ensinamentos judaicos para dentro do cristianismo e assim misturar as coisas, causando sincretismo e assim corrompendo a sã doutrina. Existia isso nesse tempo, como existe hoje, ok? Mas não era isso, não é só isso. A igreja de Jesus, nessa época, a igreja de Colossenses, né? Nessa época também estava sofrendo o ataque de uma seita. Qual seita? A seita chamada gnosticismo. Essa seita, ela tinha um conhecimento muito complexo, ela era muito bem preparada e naquela época foi uma grande luta contra a igreja cristã. Ok? Então é necessário que a gente entenda o pano de fundo. E quando Paulo escreve essa carta, ele tem o objetivo de desmascarar essa seita e estabelecer Cristo como aquele que é digno. Cristo, aquele que é a pessoa digna, aquele que é grande, aquele que é bom, aquele que é santo, aquele que é justo, aquele que é acima de tudo. Vale lembrar também que Paulo não apenas está batalhando para estabelecer essa doutrina. Ele escrever para a igreja de Colossos era também um meio dele edificar os irmãos. Porque apesar de Paulo não ter fundado a igreja de Colossos, foi a pessoa que pediu ajuda de Paulo, né? Ele veio de Colossos até Roma, onde Paulo estava preso, para pedir ajuda dele. Eu agora não me recordo bem o nome desse homem. Entretanto, ele também queria edificar as pessoas. Ele não só quis batalhar para firmar a doutrina. Não. Ele quis edificá-los. E nessa edificação foi escrita o que hoje nós conhecemos como a carta aos Efésios, que edificou milhares e centenas de milhares de pessoas, incluindo eu e você.
Queridos, então vamos começar a ler no versículo 15, ok? Aquele que lembrar do nome pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Que eu esqueci mesmo. Vamos lá. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Estou com uma Bíblia aqui, gente. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Antes de dar o pontapé no que vamos falar, vamos orar? Vamos orar? Deus, agradecemos a Ti todas as coisas, louvamos o Senhor, queremos aprender um pouco mais da Sua glória, da Sua pessoa toda gloriosa, Deus. Pedimos a Ti, através do Seu Espírito Santo, que ilumine a nossa mente para que entendamos quão bom, quão grande, quão santo, quão verdadeiro e justo Tu és. Oramos totalmente confiantes na suficiência dos méritos de Jesus. Em nome dele oramos. Amém. Gente, o texto fala dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível. O que isso significa? Você sabe? Pense antes de eu responder. Para o vídeo, se quiser. A grande questão é fazer a gente trabalhar a consciência para ser edificado cada vez mais. O texto está dizendo que ele é a imagem do Deus invisível. Aquilo que Deus é invisivelmente em espírito, porque Deus é espírito. Jesus é em forma visível. Você pensou isso? Então você acertou. O ponto é que todos os atributos que Deus em espírito no céu tem invisivelmente, bondade infinita, santidade infinita, pureza, onipotência infinita, todas essas coisas que nós sabemos sobre o Pai e o Espírito Santo, eles que são invisíveis, Cristo é visivelmente. Por que, entretanto, Paulo fala isso? Porque a seita do gnosticismo afirmava que a matéria, ou seja, corpo, carne, é essencialmente mal. Se Jesus, de acordo com a teologia deles, né? Se Jesus fosse Deus, ele tinha que ser só espírito, só a matéria invisível. Ele não podia ser carne. Não, mas Paulo chega e diz, não, ele é imagem, ele é visível, aquilo que Deus é invisível. Ele alicerça aqui. E isso é glorioso para nós. Isso é muito glorioso para nós. Ele é a imagem do Deus invisível. Você deve crer num Jesus exatamente assim. Ele, quando veio a esta terra, ele tomou a forma humana. Isso, Paulo mesmo fala que é sabedoria para as pessoas que a recebem, mas é uma loucura para as pessoas que rejeitam. Porque não é uma coisa simples, ok? Mas apesar de não ser uma coisa simples, é uma coisa incrivelmente verdadeira, ok? Continuando o texto. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Quando aqui diz que ele é o primogênito de tudo, não está dizendo que ele é a primeira criatura, como dizem alguns de forma muito ruim e herética. Não, ele não é a primeira criatura. Ele é o Criador, ele não é uma criatura. Quando aqui diz que ele é o primeiro ele é o primogênito, fala sobre a autoridade dele sobre todas as criaturas, ok? Primogenitura também não só tem a ideia de ser o primeiro, mas é sobre aquele que recebe a autoridade do Pai, ok? Aqui fala sobre isso.
e ele é o primogênito, ele tem autoridade sobre o quê? O texto diz, acompanhe só, sobre toda a criação. O verso 16 diz uma coisa linda. Essa palavra pois, tá vendo aí? Tá vendo aí? Essa palavra pois, ela denota o seguinte exemplo. Eu estabeleço uma base e falo o porquê dessa base. Então, Paulo está dizendo assim, ele é o dominador de tudo. Nele, ele é acima de tudo. E ele diz o porquê. Porque, vamos ler agora, vamos lá? Porque nele, pois nele foram criadas todas as coisas. Irmão, entenda isso. Ele é o criador de todas as coisas. Entretanto, ele não só criou, como também continua sustentando todas as coisas que criou. Mas não é só isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que todas as coisas criadas foram criadas a partir de Jesus. Foram criadas a partir de quem ele é. E maravilhosamente apontam para ele. E não só apontam para ele, como que falam dele. O salmista vai dizer que a criação de Deus fala. E fala sobre quem? O salmista vai dizer assim, sobre Deus. Anunciam a tua justiça. Isso não é maravilhoso? Todas as coisas apontam para a glória de Deus. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer que a natureza, ela anuncia que existe um Deus. Ela anuncia que esse Deus ele é divino e que está irado contra a humanidade. E isso é maravilhoso. Todas as coisas apontam para Cristo. Continue acompanhando, vamos lá. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Eu quero que você pare por um segundo e pense no que significa isso. Você já parou para pensar no que significa, em uma só pessoa, convergir tudo aquilo que você pode ver, não ver, aquilo que você pode tocar, aquilo que você pode não tocar, convergir tudo isso numa só pessoa? Nós podemos ver muitas coisas grandiosas, entretanto, também pelos nossos olhos, serem humanos, nós não conseguimos ver muitas coisas. Mas Paulo aqui está dizendo que todas essas coisas convergem na pessoa de Jesus. De Jesus. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados e quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, quando Paulo fala tudo foi criado por ele e para ele, é também um corte direto na doutrina gnóstica. Por quê? Porque eles diziam que antes de ser justificado, salvado, que antes de ser trazido para a salvação, a pessoa tinha que cumprir a lei de Moisés, a pessoa tinha que prestar culto a anjo, a pessoa tinha que fazer tudo isso. Mas Paulo está dizendo, não. Tudo foi criado para ele. Os anjos se submetem a ele. Tudo se submete a ele. E já que tudo se submete a ele, nos céus, na terra, nos mares e todas as coisas que nessas coisas existem, então por que perder tempo adorando o anjo? Se eu posso adorar aquele que está acima dos anjos. Irmãos, Jesus é esse. Imagine só que pessoa grandiosa, tendo tudo isso que nós acabamos de dizer, reunidas não em várias pessoas, em vários deuses, mas reunidas em apenas uma única pessoa. Jesus é assim. Eu quero que você pare agora para pensar no quão grandioso é isso. Não só em quão grandiosa é crer nele, mas em quão grandioso é ele ser quem ele é, mesmo se você nem ao menos cresce. Ele continuaria sendo assim. Ele continuaria existindo assim, sendo poderoso assim, grandioso assim, santo assim. A nossa existência
existe para ele. O motivo de nós existirmos dignifica a glória dele. Agora, quando decidimos viver para nós mesmos, estamos indo totalmente contra o motivo de nossa existência que ele estabeleceu, ok? Então, saiba disso. Se você quer um motivo para viver, existir, continuar caminhando, lembre-se, Deus te criou para viver para a glória dele. Ok? Vamos continuar? Verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. A palavra ele é antes de todas as coisas, querido, vai denotar eternidade. Porque que coisas ele é antes? Agora, que período ele é para ser antes desse período? Estranho, não é? Mas, olha só. Quando aqui fala que ele é antes de todas as coisas, a palavra coisas fala sobre criação. Fala sobre coisas criadas existentes. Ele está dizendo aqui, ele é antes dessas. Agora, então qual é o período dele? O período onde ele estava, que é antes dessas coisas começarem a existir. A Escritura está dizendo aqui que ele existe antes mesmo do universo começar a existir. E aqui também está dizendo que ele é o motivo principal não, o único motivo dessas coisas virem a existir. Ele criou o universo porque quis. Não é maravilhoso isso? Ele criou porque quis. Ele criou porque já existia antes dela ser criada. Ele é antes de todas as coisas existentes. A eternidade, o atributo da eternidade dele é muito ressaltado aqui. Fala sobre a vida eterna que Deus possui, a qual não possui início, tampouco fim, e tampouco haverá um meio. Nunca ele poderá se cansar, ficar desgastado, nunca vai precisar se atualizar, se desenvolver, ficar melhor, ficar mais amadurecido, mais sábio, mais santo, mais justo, mais puro. Ele nunca vai precisar amadurecer. E isso também está ligado à imutabilidade de Deus, de Jesus. Ele nunca precisa mudar, nem para pior, e nunca vai mudar, nem para pior, e nem vai precisar mudar para melhor, ok? Ele é sempre o mesmo e sempre foi o mesmo. Nunca haverá um dia que não vai deixar de ser quem ele é, ok? Nele tudo subsiste, é o que acabamos de falar. Ele é o sustentador de todas as coisas existentes. Ok, isso vai ser muito prático que eu vou falar agora. Eu vou pedir para você pausar o vídeo e simplesmente fechar os olhos e respirar. Parece simples, não é? Mas essa é uma atitude em que você vai perceber que ele está sustentando a sua saúde geral. Ok? Está. Ele não simplesmente criou coisas e deixou elas para lá. Não. Ele continua sustentando nesse exato segundo. Então, pause o vídeo por um segundo, respire fundo e perceba que se você conseguiu respirar fundo, conseguiu abrir os olhos novamente e dar play no vídeo para continuar assistindo, é porque ele não deixou de sustentar a sua existência. Agora, se ele quisesse, ele poderia deixar de sustentar? Poderia. Poderia, tenha certeza absoluta disso. Ele poderia, com um estalar de dedos ou menos que isso, deixar que você deixe de existir assim, ó. Ele poderia. Ele é todo poderoso. Ele pode tudo. Mas aqui está dizendo, nele tudo subsiste. Agora, essa palavra nele fala sobre centralidade. Ok, ele sustenta tudo? Sustenta. Mas essas coisas sustentadas, elas não vivem por existir. Elas não estão aí, poeira não está por aí, animais não estão por aí fazendo o que estão fazendo, simplesmente porque querem, simplesmente porque estão vivendo a vida, sabe?
Não. Eles vivem, tudo vive para Ele, para Deus. Tudo glorifica Ele, tudo o exalta, tudo dignifica quem Ele é de uma forma muito mais acentuada. Agora, ele precisa ser desenvolvido, como eu acabei de falar? Não precisa. Mas ele anseia e deseja e fica feliz quando as suas criaturas engrandecem quem ele é. Isso é a maravilha do louvor que nós cantamos. O que é o louvor? Vem do hebraico elogio, elogiar. Não é sobre você ficar chorando no altar, rodopiar, cantar, pular, voar. É sobre você elogiar. Eu não estou falando sobre você dizer, Deus, é bonito. Não. O sentido é sobre estimar quem ele é. E isso é maravilhoso. Ok? Nele tudo subsiste, querido. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que residisse toda a plenitude. Como já dissemos no início, tudo o que o Pai é em espírito, ele é em carne. Quando ele estava na Terra, ele assumiu a forma de homem. Então Deus, na forma humana, né? Assumindo a forma de homem, ele viveu como homem, sofreu como homem, morreu como homem, ressuscitou como homem. A pergunta é, agora que ele está lá no céu, assentado à direita de Deus, deixou de ser homem? A Escritura vai nos dizer que ele continua tendo um corpo humano. Ok? Está glorificado? Tá. Mas continua sendo um corpo humano glorificado. Irmãos, a glória dele não é diminuída por isso. A glória, a essência toda perfeita dele continua sendo a mesma. Eu aconselho a você começar a olhar muito mais para esse Jesus com olhos de admiração. Não importa que olhos tenhamos olhado para eles até agora. Olhe para ele, sabendo que ele é assim. Tanto vocês adolescentes que vão assistir, tanto os adultos quanto os idosos. Perceba nele a excelência de todas as características que você possa imaginar. Quando Deus se ira, e acredite, ele se ira. Está escrito no Salmo 14, que ele, 14 ou 7, que ele é um Deus que se ira todos os dias, mas a ira dele é perfeita, é santa, é justa. Olhemos para Cristo com os olhos que a Escritura nos dá para olhar para Ele. Ele é exatamente o que diz ser aqui. Com isso, tudo que nós falamos, Paulo estava dizendo para a seita gnóstica, para a igreja lidar com essa seita gnóstica, falando e expressando o que a Escritura fala sobre Jesus. Quem Jesus é. E sabe de uma coisa, querido? Essa seita foi vencida. Foi uma batalha dura ser vencida? Foi, mas ela foi vencida. A doutrina da pessoa de Cristo, também conhecida como Cristologia, deve enriquecer a nossa alma e encher-nos de admiração, de louvor pela pessoa bendita dele, pois ele é digno. Ok, queridos? Foi um resumo do resumo sobre a quantidade de coisas que em Cristo estão reunidas dentro da glória, todas as perfeições morais e tudo mais. Entretanto, eu acho que foi brevemente possível falar dessa quantidade de louvor que nele existe. Então, deixe seus comentários, fale nos comentários o que você acha também. Vai ser importante para o canal, para o grupo, para a sua edificação própria, você expressar aquilo que você pensou enquanto estava vendo o vídeo. Então, escreva, comente, compartilhe, e as pessoas que ouvirem essas coisas sobre Cristo, sobre a glória dele, sobre a imutabilidade, a esperança que nele existem, essas pessoas também vão ser edificadas, assim como você está sendo. Ok? Então, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.